Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto da IPU do IBES. Neste momento de acolhida, nós vamos ler a passagem que se encontra em Isaías 62, versículos de 1 a 5, que diz assim: Jerusalém, a esposa de Deus, o Senhor. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como a tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como a bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida,
e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Amém. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ó Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aceita a nossa adoração. Nós somos criaturas cujo destino, objetivo é puramente adorar-te, adorar o teu nome. Que possamos fazer isso manifestando a partir dos nossos corações com alegria a nossa adoração e louvor. Possamos manifestar aquilo que a nossa alma, em vibração por meio do teu Espírito, quer dizer a ti. Possamos no nosso canto, na dança do nosso corpo, dizer a ti, mostrar a ti o quanto somos gratos em poder adorar, em poder louvar o teu nome. Que essa oração de adoração, ela seja recebida por ti, ó Senhor, com carinho, e que isso nos dê muita esperança e muita alegria. Amém. Salmo 36, verso de 5 a 10. A bondade de Deus. Ó Deus eterno, o teu amor chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Deus eterno, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e na tua luz temos a luz da vida. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer bem aos que são de fato honestos. Amém.
declaração de perdão, nós a faremos cantando o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o mesmo trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo.
Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Mil vozes eu quisera ter para proclamar o teu amor e celebrar com gratidão o teu louvor. Mil vozes eu quisera ter para denunciar a escravidão, as injustiças sociais e protestar. Mil olhos eu quisera ter para ver no céu, no mar, na flor, a tua face salutar e te adorar. Mil olhos eu quisera ter para te encontrar também na dor dos desolados e sem lar e protestar. Ouvidos mil quisera ter para ouvir contrito a tua voz e no silêncio da manhã ficar feliz. Ouvidos mil quisera ter para ouvir também o teu clamor no grito amargo da opressão e protestar. Narinas mil quisera ter para perceber o cheiro bom do santo incenso e do jardim e respirar. Narinas mil quisera ter para perceber na poluição a inimizade, a frustração e protestar. Mil gostos eu quisera ter para fruir a criação, para te encontrar no paladar e no sabor, para poder também lutar contra a miséria e a opressão, que em vez de fome o povo aqui reparta o pão. Ó, quem me dera ter mil mãos para o evangelho carregar, para te aplaudir com emoção e te tocar. Ó, quem me dera ter mil mãos para nosso mundo transformar, unindo-as todas e afinal o libertar. Só tu nos dás mais de 1 milhar de ouvidos, olhos, vozes, mãos. Só tu nos podes convocar para te servir. Só tu nos dás mais de 1 milhar de dons, de forças, de razão, para nosso mundo transformar ao te servir. Leitura de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná,
na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná, na Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãs e irmãos. Nós estamos novamente neste culto, nessa celebração virtual, pois sabemos que Deus também cuida de nós quando nós somos obrigados, a fim de cuidar um dos outros, a novamente estar algum tempo mais em casa, né, por conta de alguns irmãos e irmãs, e a gente percebe também no noticiário que novamente há muitas pessoas infectadas aí com a Covid. Mas sabemos que Deus está nos abençoando, independente da forma como nós nos encontramos. Então hoje nós temos um desafio também muito bom, que vai nos ajudar também a refletir nas nossas vidas e procurar aplicar algo em nossas vidas, que é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que foi lido há pouco, e nós vamos tentar ver formas de aplicá-lo em nossas vidas. Então o texto desse segundo domingo no tempo comum, ou segundo domingo após a Epifania do Senhor, que foi a descida do Espírito Santo, ali ele é batizado nessa presença, né, do Espírito de Deus, né, entre nós por meio do Cristo, está envolto, esse texto do Evangelho está envolto por diversas interpretações. As bodas de Caná têm interpretações diversas. Dentre elas recaem algumas mais moralistas ou preconceituosas, já que a festa de casamento envolve bebida alcoólica. Mas não é de nosso interesse, ao menos não por agora, saber se Jesus tinha uma distribuidora de bebidas ou buscar compreender promessas de bêbado como "daqui para trás não bebo mais", típicas de eventos como aquele. Também não queremos debater se a mãe de Jesus está ou não desempenhando o papel de cerimonialista. Nós podemos ver no versículo 5 que ela poderia ali estar desempenhando o papel de uma cerimonialista, tal a preocupação que ela demonstra. No texto anterior, no batismo do Senhor, que está presente em Lucas 3, 15 a 17, 21 a 22, é possível concluir que devemos ser trigo, pois o Espírito e o fogo o transformarão em pão, ou o transforma em pão. Algo para partilhar em benefício da vida, já que é o vinho que protagoniza a transformação. A água dos potes era para uso em rituais judaicos de purificação. Veja lá o versículo 6. Mais ligados à lei que aquele ritual batismal realizado por João Batista. Assim nos perguntamos o que significa essa transformação realizada por Jesus. Antes de prosseguir, quero lembrar
que nós já vimos que a forma como nós vamos ao Evangelho, às vezes é muito contaminada por formas que já foram consagradas, né, nas pregações, nas exegeses que já foram feitas. Mas é bom quando a gente tem coisas novas que oxidam, fermentam a nossa forma de interpretar. Então, por exemplo, nós já vimos há um tempo atrás, né, no ano passado, a ideia de que o reino de Deus ele é uma sabotagem, assim como o fermento ele sabota a massa que faz o pão, né? E o pão ázimo, aquele pão sem fermento, ele representa a pureza para os judeus. E para aqueles que queriam alimentar todas as pessoas, além daquele grupo de judeus, além daquele povo, você fazer um bolo, algo muito maior, que alimenta mais gente, então você sabota essa forma de símbolo, né, essa forma também visível, né, que simboliza a pureza, para que aquilo sirva para todas as pessoas. Então a ideia de que o reino de Deus, assim como o fermento, ele transforma no sentido de minar, sabotar a forma como os seres humanos eles organizam as suas relações, a sua sociedade, a sua alimentação, e às vezes de forma que isso faz mal, né? Então não que o pão em si faz mal, mas um pão que é sem fermento, ele alimenta menos gente do que um pão fermentado, do que um bolo, por exemplo. Então aqui nós temos também como olhar para a água e lembrar do significado dela para rituais judaicos de purificação, né? Então ligados à lei, e que João Batista já vai trazer para uma forma também que a gente poderia dizer, João Batista já está sabotando a água para um batismo, né? Um ritual batismal. E a gente vai ver Jesus aqui sabotando a água para transformar ela em vinho, ou no seu próprio sangue. Então a pergunta que nós temos é, o que significa essa transformação realizada por Jesus? Então é a partir da promessa de bêbado, daqui para trás não bebo mais, que nós vamos compreender que essas bodas foram tão conturbadas que foi preciso uma intervenção divina. Vocês conseguem perceber que aquelas bodas, aquela festa de casamento, ela não estava dando certo, que as coisas não estavam saindo como foi pensado, e de fato precisou ali de uma intervenção divina, como a gente pensaria. Quando nada dá certo, a gente acha que a única forma seria que Deus mesmo viesse ajudar alguma coisa que a gente pensou. Então, aqui nós temos essa forma de olhar para aquele casamento. Então, na tradição greco-romana, o mestre de mesa, ou o dirigente, era a pessoa responsável pela qualidade das bebidas e alimentos, assim como garantir que não faltassem. Então nós teríamos ali alguém que fosse o responsável. Se Maria se preocupa com a falta de vinho, é certo que o dirigente não está cumprindo com o seu compromisso. Então a gente vê que Maria ela não é uma cerimonialista, mas ela percebe que quem deveria estar assumindo esse papel não está se preocupando como deveria. Tanto é que a gente vai ver algumas coisas acontecendo nessa festa que seria inesperado, né? Então se Maria se preocupa com a falta de vinho, alguém que deveria estar fazendo com que o vinho não faltasse, está falhando. Então, a gente vê que essa pessoa que deveria cuidar, né, do vinho, se surpreende com o melhor vinho. Quando aparece o melhor vinho, essa pessoa se surpreende. E parabeniza o noivo, que aparece apenas no versículo 9, e mudo. Essa incompetência lembra o comportamento típico de pessoas que passam do limite e vivem embriagadas. E corresponde à infidelidade de Israel em desagrado a Deus. Então a gente consegue ver que nessas bodas de Caná, além de uma aparente confusão, ou então uma festa que está sendo um fiasco, nós vemos que tem ali pessoas preocupadas em que o casamento seja bom para todo mundo, e também a gente vê uma preocupação em relação àquele que não consegue cumprir com o seu compromisso, que muito pelo contrário, talvez esteja bebendo
além da conta e não fazendo o seu trabalho, que é manter as pessoas alegres. Então a gente vê que isso tem a ver com a infidelidade de Israel em desagrado a Deus. Pode parecer papo de bêbado, mas é sim do nosso interesse compreender a relação de Jesus com a distribuição de bebidas. Os potes cheios, nos versículos 7 e 8, quase transbordando e garantindo a continuidade da festa, nos leva a um ensinamento. Cristo é a fonte da água da vida, conforme João 4, 13 a 14. Sim, sem trocar as pernas e sem soluços, Maria é como a cerimonialista da festa, pois ela exerce a autoridade missionária e orienta os empregados ao serviço de Jesus. Quem nunca viu uma festa de casamento, ou até o próprio acontecimento da cerimônia, que a cerimonialista, ou a pessoa que deveria estar ali coordenando, desaparece e alguém tem que assumir de repente. Então Maria, ela entra como alguém nesse sentido, não que ela esteja querendo tomar o lugar de alguém, mas ela se sente chamada, né? Então ela exerce a autoridade missionária e orienta os empregados ao serviço de Jesus. Ela agiu assim pois Jesus deixou claro que ninguém deve ter a pretensão de interferir na missão de Deus, conforme o versículo 4. Deixe que eu siga o meu próprio curso, disse Jesus. Significa que o que temos a fazer é reorientar as pessoas e a nós mesmos na direção de Jesus, como discípulos e discípulas, a fim de que elas participem do curso que Jesus tem para seguir. Então, irmãs e irmãos, a gente já procurando aqui concluir essa forma de interpretar as bodas de Caná. Bem sóbrios, o que significa essa transformação realizada por Jesus? Em Caná, realiza o sinal do vinho messiânico, em resposta à fé dos discípulos e de outras pessoas. É apenas o primeiro sinal. Então há uma série de outros milagres, sinais, para acontecer. Então é bom a gente já ficar ligado, né? Vocês prestem atenção nos próximos domingos, né? Que a gente tem aí coisas que vão acontecer, que aparecerão, que também são sinais muito importantes. Significa gesto de poder e bondade. No Antigo Testamento, o casamento simboliza o amor de Deus pela comunidade. No Novo Testamento, é a união do Messias com a igreja. Assim, o vinho é dom do amor. Tua boca é um vinho generoso. E aí você encontra isso em Cantares, capítulo 1, 2, versículo 4 e em outras partes. Tua boca é um vinho generoso. O vinho é anunciado como dom messiânico, conferindo para a igreja cristã a presença real do enviado ressuscitado. Ainda o vinho é também símbolo do Espírito Santo. A transformação que Jesus realiza também nos instrui a levar a água ao dirigente da festa. Alguns dos comentaristas, não dizem, mas quem é que conduz a festa da vida? Deus é a quem Jesus quer agradar. Então, às vezes, a gente perde de vista, né, do nosso foco, né, da nossa visão de que o agrado aqui é a Deus, né? Então, e quem conduz a festa da vida, se a gente fala de um casamento como uma festa da vida, assim como o nascimento é uma festa da vida, se a gente fala da festa da vida também o batismo, quem conduz a festa da vida? E como agradar? Quem conduz é Deus. A festa da vida é dele. E Jesus quer agradar a Deus. Então, garantir alegria, garantir vida, garantir vibração, nesse sentido, fazendo o bem, isso é o que Jesus procura fazer. E ele está ensinando isso aos seus seguidores. Na ocasião do batismo, Deus se agrada de Jesus, tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. O curso de Jesus o levará à festa da Páscoa. A gente vai ver lá, depois do carnaval, né? Passando a quaresma, a gente vai chegar nesse ponto. Paixão, morte de cruz. Sabemos que há uma última ceia, cujo sabor contém angústia, tensão e desemboca em tristeza, até que no terceiro dia
é servido o vinho de melhor qualidade, que é a ressurreição, né? A nova vida, uma vida para sempre. Então, irmãos e irmãs, que a gente possa fazer o que Ele mandar, o que Cristo mandar, conforme o versículo 5. Que a gente possa aplicar em nossas vidas a transformação daquelas coisas que sempre achamos que só servem para um fim, que alguém disse que tem que ser para aquilo, que a gente possa quebrar algumas regras, a fim de que o reino apareça, a fim de que a festa da vida ela seja evidenciada e garantida. E isso depende de nós. Então, nesse tempo onde essas variantes estão aí explodindo no país, e às vezes fazendo com que a gente recue um pouco, que a gente possa compreender que a festa da vida deve continuar, mesmo que de casa, para que a gente renove as forças e que a gente transforme as nossas vidas em coisas boas para o agrado de Deus. Que sejamos instrumento, que possamos nos reencontrar brevemente. Amém. Para todo mal, a cura, aquela que vem do Senhor. Receba nossa gratidão pelas inumeráveis bênçãos e graças recebidas. Esperamos que o Senhor nos encontre com saúde. Do contrário, suplicamos ainda que venha em nosso favor nos conceder a cura verdadeira e completa. Que ela venha para sabotar os sistemas de morte, que colocam as pessoas em contato com vírus mortais e dependentes da misericórdia dos poderosos. Sabemos que eles não são misericordiosos, pois querem de fato tirar-nos a vida. Mas é o Senhor, o dono de toda a vida que há, e só a tua misericórdia é capaz de transformar situações de extrema vulnerabilidade em abundância de vida. Assim oramos, certos da manifestação de tua graça em nossas vidas, Senhor, nosso Deus. Amém. De todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em nós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ouvinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem o novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida
Chegamos ao final deste culto, a primeira vez online depois de alguns meses presencialmente, e alguns de nós talvez fiquem um pouco tristes, talvez angustiados, porque a gente tinha esperança de que daqui para frente a gente teria mais abertura, mais flexibilização e mais tranquilidade. Mas a gente sabe que, infelizmente, os movimentos dessas ondas de vírus, influenciados por medidas mal tomadas, eles acabam nos atingindo. Mas nós não vamos desistir de lutar pelas nossas vidas. Então não se entristeça, não fique chateado, chateada, porque são alguns cultos, algumas atividades. A gente tem fé em Deus que em muito breve a gente possa voltar, retornar a se reunir. E sabemos que você aí está se cuidando e cuidando da sua família. Nós temos esperança porque a gente vê também que quem dessa vez pegou o vírus está com sintomas mais leves. Então isso nos dá esperança. Então não desista. Sorria aí, tenha alegria, tenha esperança, tenha firmeza, pois Deus, a nossa rocha, em quem nós temos a nossa fé firmada, Ele nos dá um amanhã muito melhor do que hoje. Então nós nos despedimos nesta noite com alegria e com esperança. Não se deixe abater. Nós temos um Deus que é festivo, um Deus que festeja a vida. E assim como as bodas de Caná, nós vamos nos encontrar para poder festejar a alegria do encontro e a alegria da vida. Uma ótima noite para nós todos e sigamos sob a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãs e irmãos, recebam a bênção. Que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os nossos campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que Deus em Cristo, o Deus da esperança, nos encha de toda a alegria, bem como de toda a paz na fé, para que sejamos abundantes em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
terreno.